Olá, eu sou Marina Lobo Dantas e nós estamos aqui hoje em continuação à nossa série maravilhosa sobre os caminhos do bem envelhecer. Hoje eu tenho comigo uma pessoa que me é cara, que é Mariana Maia, terapeuta ocupacional, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa profissão, porque eu percebo que quando eu comento dessa profissão no consultório, poucas pessoas sabem, né? O que é isso? Para que serve isso? Não precisa disso. E a gente conversa muito e eu falei assim, Mariana, pelo amor de Deus, vamos conversar, porque não dá. E diz para mim, por favor, esclareça, o que TO faz? É um prazer estar aqui com você, é uma honra para mim falar dessa profissão que é tão maravilhosa e infelizmente poucas pessoas sabem o que é. Terapia ocupacional é um curso superior em que o principal objetivo é dar autonomia e independência para as pessoas. Então, é proporcionar para esse indivíduo o que ele quer, o que ele precisa, o que ele gosta de fazer, apesar das suas limitações. E aí a gente precisa pensar que muitas pessoas não conseguem diferenciar uma coisa da outra, né? O que é autonomia? O que é essa palavra esquisita aí? O que é independência? Não é a mesma coisa? É isso? Como é que é? Autonomia é a gente poder dizer eu quero fazer, mas não, eu não quero fazer essa atividade. Independência é a gente conseguir fazer. Conseguir executar. Conseguir executar essas atividades que são tão importantes para o nosso dia a dia, né? E o profissional de terapia ocupacional, ele vai proporcionar que essa pessoa retome atividades e ocupações que são importantes. Se porventura ela tenha perdido, ela voltar a elas. Que seja por uma condição de saúde, que seja pelo envelhecimento, é retomar o que é importante, de que apesar das limitações, a gente consegue fazer. Eu costumo dizer que a terapia ocupacional é ser apesar das limitações. E assim, outra palavra que é importante, que eu falo muito, às vezes a gente fala muito e as pessoas não sabem exatamente o que é a tal da funcionalidade, né? O que é funcionalidade, Mariana? Funcionalidade é a gente conseguir fazer as atividades básicas do nosso dia a dia. O que é atividade básica? É escovar os dentes, é pentear o cabelo, é tomar um banho, é se alimentar sozinho, com independência. E são atividades que podem parecer muito simples, mas quem perde essas atividades se vê, nossa, era importante mesmo. Quebrar um braço, teoricamente a gente recupera, né? Sim. Perder um braço, não. E esse corpo que está envelhecendo? E aí, conta pra mim, acontece isso no envelhecimento? É o que mais acontece. Porque essas pessoas não se programam para esse envelhecimento. Mas programando, não programando, a funcionalidade altera na medida que a gente envelhece? Sim. Esse corpo que envelhece, ele envelhece biologicamente, né? Então, as células estão morrendo, neurônios estão morrendo, então esse corpo fica mais lento, esse cérebro vai deixando de funcionar. Então a gente costuma ouvir muitas pessoas idosas falando, nossa, minha memória era tão boa, hoje eu coloco um negócio ali, quando eu vou ver, não tá ali mais, não sei onde eu coloquei. Então essa funcionalidade vai se perdendo e conforme esse corpo envelhece, eu perco função nas minhas atividades. Então eu ia ao supermercado, eu fazia a lista, eu conseguia pegar todas as coisas, mas meu corpo envelheceu, a minha mente envelheceu e agora eu não consigo fazer mais. Na geriatria a gente fala muito sobre reserva funcional, né? Então a gente tem uma reserva funcional e um exemplo que eu dou muito para paciente em consultório é assim, sua visão é a mesma? Como é que está a sua visão? Ah, não é a mesma, eu preciso de óculos. Então, né? O cérebro não é o mesmo, o coração não é o mesmo, o rim não é o mesmo, o fígado não é o mesmo. E para isso a gente tem que ter alguns cuidados. Esse corpo que está envelhecendo, mas ele continua sendo um corpo que pode fazer as coisas e a TO vem muito nesse auxílio, nesse criar estratégias para que esse envelhecimento seja legal. Porque a gente não é um corpo, né?
A gente é uma pessoa, a gente é um ser humano, a gente é uma família, a gente é uma mãe, um pai, um irmão, um ser social, Espiritual. um médico, uma terapeuta ocupacional. Nós temos várias funções, né? E aí, vários papéis. E aí a gente retoma que a terapia ocupacional é isso, é intervir nas ocupações, porque nós somos ocupações, nós somos o que fazemos, nós temos vários papéis, né? Nós somos filha, nós somos mãe, esposa, e aí como a gente lida com tudo isso? Como executamos? Mariana, a gente conversou há pouco sobre a questão de funcionalidade e envelhecimento, que essa funcionalidade dá uma alterada na medida que a gente envelhece. E aí, a gente consegue programar? A gente consegue prevenir? Não, me perguntaram outro dia se tem como prevenir envelhecimento. Eu fiquei meio... Até hoje eu tô pensando, sabe? Mas como a gente previne? O que a gente pode fazer para estar se estruturando, para se organizar para essa funcionalidade que sim, ela vai ter uma diferença. Muda, a gente sabe que muda de pessoa para pessoa, uma velocidade diferente, até porque cada um cuida da saúde de um jeito, né, gente? Cada um cuida de um jeito. Tem uns que mete bronca, tem uns que estão parados, esperando o barranco, né? Como é que chama aquela expressão? Vai demorar para morrer, escorado do barranco. Então, assim, o que a gente fazer? Como que a gente pode se preparar e quem faz isso? Mais importante. Sem dúvida, a gente pode e deve se programar, né? Porque é a única certeza que a gente tem que o envelhecimento vai chegar. E, infelizmente, as pessoas não pensam nesse envelhecimento e quando ele bate na porta, as pessoas se vê diante de muitos obstáculos, né? E aí, às vezes obstáculos mesmo, né? Obstáculos, degrau, uma escada. Então, é se programar adaptando esse ambiente, tendo hábitos saudáveis também, né? Tanto para o corpo como para a mente, que é um dos grandes pilares, né, do nosso corpo, do nosso contexto. Então, é a adaptação das atividades, desse ambiente que muitas vezes pode ser cheio de perigo, né? Que aumenta a chance de queda. E aí é o profissional de terapia ocupacional que é capacitado para fazer essas adaptações. Ele que tem capacitação para fazer isso. Tem capacitação, porque é adaptar esse ambiente, é diminuir risco de queda, é diminuir... melhorar a função. Melhorar a função. Né? Eu vejo gente botando coisa lá em cima do armário, lá, aí bota o banquinho. E aí, o que você acha do banquinho? E muitas vezes essa pessoa é resistente a aceitar ajuda. Então, por que não chamar um terapeuta ocupacional para colocar uma barra, para colocar materiais que dê mais segurança para essa pessoa idosa? Mas a gente consegue na internet, a gente consegue ver como é que bota uma barra, onde bota a barra, como que faz. Não é assim? É um perigo, né? Esse YouTube, esse Google, porque as pessoas que estão ali muitas vezes não estão capacitadas para isso. E o mais importante, a TO trabalha com o que é individual. Então, a sua altura, o seu peso não é o mesmo que está lá no YouTube. Então, é o TO que vai te olhar, que vai olhar suas medidas, sua altura, ver se é isso de fato que você precisa e vai te orientar da melhor forma possível. Se é desse tipo de barra, se a barra é aí, né? Se precisa de um piso diferente. E a casa lá do YouTube não é a sua casa, né? A sua casa é única, é um ambiente que você se sente bem, que você vive. Então é importante ter esse profissional. Para se manter funcional, né? Assim, a gente pode continuar cozinhando, a gente pode continuar lavando louça, a gente pode continuar guardando a louça, mas contanto que aquilo pra gente não seja um baita de um sacrifício ou um risco. E se programar tá dentro disso, é se manter ativo. Não é porque eu envelheci que eu vou deixar de executar as coisas que eram importantes por medo de uma queda. Hoje a gente tem um termo que a gente conversa muito que é aging in place.
envelhecer dentro de casa, envelhecer em casa. Então, pacientes, às vezes, de 90, 100 anos que conseguem viver sozinhos. Mas e aí? Eu costumo dizer que ocupações curam, né? Então, sim, consegue envelhecer sozinho, Contanto que se programe. Contanto que se programe. E esse envelhecimento, ele pode ser muito bom, né? Quando se programa para que isso aconteça. E principalmente com segurança. Com segurança. Né? Eu já tive 2 pacientes que elas muito resistentes e caíram de madrugada e ficaram mais de 10 horas caídas sem conseguir se levantar. Quando eu vejo uma situação dessa, meu coração aperta de uma forma sem medida. E muitas pessoas idosas têm a resistência, né? Não, mas vai colocar uma barra aqui na minha casa? Mas olha só, não é importante que você continue se locomovendo? Mas hoje em dia tem barra colorida. Hoje em dia tem dispositivos coloridos que não ficam parecendo hospital. Né? Porque minha casa vai parecer um hospital. Não tem, gente, tem de tudo hoje. Você não tem noção. Tem bengala com lanterna. Você bota ela no chão e ela acende lanterna. Isso é adaptação, né? Isso é TO. Isso é TO. E uma coisa que eu acho muito interessante também é uma queixa, uma dor de consultório. Assim, muitas vezes a pessoa idosa se queixando dos netos. Que os netos não me dão atenção, os netos não interagem comigo. E aí, normalmente, eu devolvo a pergunta. E aí? Mas o senhor interage? Como é que é a sua interação, né? Assim, o senhor já levou seus netos, suas netas no cinema? Comer pipoca e ir no cinema? Não. Eu falei, puxa, tem tanto filme legal, tanta coisa legal. E as crianças adoram isso, criança e adolescente. Então, assim, e a visão da TO? Assim, como que a gente pode colocar essas diferentes gerações juntas, né? As relações são renúncias, né? Então, às vezes, essa pessoa idosa não gosta de um ambiente com muitas pessoas, mas será que eu posso renunciar um pouquinho para estar junto com o meu neto? E aí, aprender um pouco sobre esse mundo também. E é importante que as gerações se conversem, porque tem muito em comum, né? Tem, por exemplo, mexer com plantas. Nossa, plantar é muito legal. É gostoso, é um processo legal e que as 2 gerações podem executar, né? A interação social é muito importante e aí a gente não vai encontrar só pessoas da nossa geração. Eu falo muito assim, eu tenho muitos pacientes que puxa vida, eu quero aprender. Eu tenho uma paciente que é artista plástica, mexe muito com argila. Eu quero aprender, me ensina. A gente sempre me ensina tem a costurar, algo, né, a aprender e a ensinar também. Me ensina a costurar, me ensina a cozinhar, entendeu? Essa é uma das propostas do Matu, né? O Matu Colmeia, a Colmeia da Maturidade, que é um projeto que a gente também faz e está aí lutando por ele. Interagir essas gerações. Né? Minha filha está sempre lá, tem 8 anos e está sempre lá. E hoje em dia ela vai lá, pega a pessoa que está chegando e acompanha e pega o prato e coloca na mesa, que a gente tem sempre um pratinho de comida que a gente faz depois do lanche, né? Depois de conversar um pouco. Tem tanto a fazer, né, Mariana? E para que aconteça essa interação, é importante que as pessoas estejam abertas. Porque quando a gente está aberto, a gente consegue escutar o outro e consegue achar divertido e legal escutar as experiências do outro e compartilhá-las. E a gente começa a fazer a primeira ação da década do envelhecimento, né? Que açãozinha, essa até a gente dá uma engolida, né? Que é a questão de mudar o sentir, né? Mudar o pensar, o sentir, o agir, a forma como a gente faz isso em relação à idade e ao envelhecimento. Olha só isso, né? E a TO está muito sumida, né, dessa década do envelhecimento. Ela começa a aparecer agora. As pessoas ainda não sabem o que faz, o que é isso, é tipo tal profissão, não, TO é TO. Nas rodas de conversa, Mariana, é o que eu mais ouço, que é a profissão do futuro. Que é a grande profissão do futuro,
é a terapia ocupacional. Até por causa desse envelhecimento populacional gigantesco que a gente vive hoje. E que olha para o indivíduo como um todo. Como um ser humano. Como um ser humano que Um ser tem social. desejos, que tem vontades e que, independente das limitações, é possível executar, é possível ser e continuar sendo. Isso é maravilhoso. E Mariana, e os pets? O que a Theo tem para falar para mim dos pets? Primeiro eu vou contar as minhas intercorrências com o pet. Tá? Então, assim, eu preciso de orientação. Porque a gente sabe que faz bem, a gente sabe que cognitivamente faz bem, você pode falar mais sobre isso até do que eu. No entanto, eu vejo umas situações de perigo, né? Eu tive paciente que já, a funcionalidade diminuída e acidentalmente ela pisou no rabo do gato e o gato mordeu ela. E ela tem uma insuficiência venosa crônica importante. Foi dificílimo tratar aquela perna dela, né? E descompensou todas as outras doenças que ela tem, diabetes, hipertensa, DPOC. Então foi um Deus nos acuda. E uma outra, agora há pouco, que a cachorra derrubou e quebrou o braço e assim, o que fazer? Me ajuda aí. Essa pessoa que envelhece, ela perde alguns papéis, né? Que é ter os filhos em casa, ter esse cuidado com esses filhos. E aí, esses pets acabam tomando esse lugar. Que ao mesmo tempo que pode ser muito bom, né? Para cognição, como você disse. Cuidar de alguém, ter alguma responsabilidade. Afeto. Se sentir útil, cuidando desse animal. Mas ao mesmo tempo, ele pode trazer muitas questões, né? Como você mencionou, a questão da queda, porque esse animal ele é rápido. E esse corpo que está envelhecendo? Ele está perdendo destreza, ele está perdendo reflexo. Então é importante que essas pessoas que tenham pets e tenham apego emocionais, que aí entra num outro ponto de prejuízo, seja monitorado. Então vai ter o pet, então como que vai ser para esse ambiente ser seguro com esse pet? Qual pet, né? Que tamanho de pet? Precisa escolher, não? É um pet com muita energia, então não dá. Uhum. Né? Onde ele vai ficar nessa casa? Ele vai ter um cercadinho? Ele vai ter um ambiente separado? Eu já tive paciente asmática dormindo com o cachorro. O que eu faço? É um perigo, porque aí vem a alergia. Esse animal, ele tem o seu ambiente, né? A gente compartilha os ambientes, mas tem limites. E aí esses pets precisam ter seus lugares e entender que ele precisa de cuidado, mas a gente precisa se cuidar também. Então, a gente pensar sobre essa abertura de comunicação, né? Assim, e de percepção. De perceber como eu estou, como está meu corpo, quem eu sou hoje, quem eu fui ontem, quem eu sou hoje, quem eu vou ser amanhã, para conseguir tomar uma decisão mais assertiva em relação a isso, né? E é não priorizar o pet, né? É priorizar a si mesmo, porque aí a gente fala de saúde, a gente fala de qualidade de vida. Se possível, ter alguém monitorando, né? Se é uma pessoa que está muito frágil, está muito debilitada, para que essa convivência seja leve e não cause transtornos. Não cause dano, não seja fator de risco. Sim. Né? Sim, tudo vem a encaixar nisso, né? Assim, vamos conversar, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui, sabe? Vamos conversar o que traz, o que não traz, o que a gente tem de recurso hoje que pode nos auxiliar. Eu estava procurando uma grade para minha cachorra, eu sei que vi tela. Vi uma tela que é segura e forte, que ela não pularia e que não machucaria ela, por exemplo. Então a gente tem tanto recurso hoje que a gente consegue adaptar e fazer, mas a gente precisa estar aberto para isso, né? E para essa conversa. E reconhecer quem eu sou e quem eu vou vir a ser. E reconhecer que tá tudo bem, aceitar ajuda. Sim. E que é necessário, Sim. né? Até para envelhecer bem. Sim. A questão de outra conversa. Esse é outro papo, né? Esse é Sim. outro papo, gente. Esse é outro papo. E assim, vamos planejar esse outro papo. Sim. Né?
pensando até num assunto que a gente gosta muito, que é a paliação, que são os cuidados paliativos. É assunto para outro episódio super interessante. Eu quero agradecer você de todo o coração. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por nos dedicar um pedaço do seu tempo para a gente esclarecer essas dúvidas, conversar sobre isso, fazer esse envelhecimento ser melhor. Porque pode ser melhor. É um prazer para mim estar aqui com você. Te encontrei e a gente está junto. Amém. Até onde der. Amém. Amém. Obrigada. Por nada. Bom, chegamos ao final do nosso segundo episódio da série Caminhos para o Bem Envelhecer. E eu quero agradecer a todos por terem ficado aqui e assistido mais um episódio. Deixa seu like, tá? Se inscreva no canal e manda para quem precisa. Né? Às vezes tem alguém que precisa do que foi dito aqui hoje, dessa forma de lidar com esse envelhecimento que está acontecendo. Manda para ele. Tudo de bom, até o próximo.